Olá, boa noite para vocês todos, todas. Espero que vocês estejam bem. Eu estou bem também, graças a Deus. Mais uma aula para a gente conversar um pouquinho. A aula de hoje é uma aula um pouco mais árida, talvez, um assunto um pouco mais tabu, mas que eu julguei que seria bem interessante a gente estar conversando, que é o tema da morte e do luto. Por que conversar sobre isso? Porque nós estamos num momento de luto nacional, cada um de nós, provavelmente já indireto ou diretamente, conviveu com pessoas que partiram recentemente e a gente precisa compreender um pouco melhor, estar mais aberta, ter mais sensibilidade para lidar com essas pessoas que estão nesse momento em luto. Então, eu quis trazer esse tema, embora difícil, eu achei necessário, tá? Eu mesmo tenho atendido 3 famílias recentes agora que perderam seus entes queridos em virtude da Covid. E então, provavelmente vocês também podem conhecer alguém que está precisando de um conforto, de uma palavra, e a gente pode ser esse agente de luz, de boas mensagens, mas sempre entendendo um pouquinho o que acontece no nosso psiquismo quando a gente vive essas situações de luto, tá? Então, eu trouxe um livro para a gente trabalhar, que é esse livro aqui, chamado A Roda da Vida, tá? É um livro de uma psiquiatra, depois eu passo para vocês quem ela é, e ela é uma das pioneiras que trabalha com a questão do luto. E ela é muito estudada, então, na medicina, na psicologia, na psiquiatria, é uma referência teórica importante nesse assunto, tá bom? E aí eu trouxe também, embora a gente não vá trabalhar, esse livro que a gente já trabalhou em sala de aula, que é A Morte é um Dia que vale a pena viver, tá? Da doutora Ana Cláudia. Então, esse livro trata da questão da morte, e o tema parece bem estranho, né? Porque a gente meio leva um susto quando a gente lê a primeira vez, pensa que essa autora é uma sádica, uma mórbida, e por que que ela coloca a morte num patamar tão digno, né? Tão especial. Mas é lindo o que ela coloca, como ela trabalha com os pacientes, a questão da morte, do luto, a experiência dela com cuidados paliativos. É uma médica que é viva, atuante, e ela é referência nessa questão dos pacientes terminais e da morte. Então, se vocês gostarem, podem pegar o nome dela, e tem vários vídeos dela no YouTube, vocês podem, inclusive explicando sobre esse livro, dá para vocês verem, e vale a pena. Ela é muito sensível, muito humana, então sempre a gente é bom conhecer pessoas assim do bem, né? Pessoas importantes, tá bom? Então vamos lá tratar desse assunto e vamos refletir um pouquinho, né, sobre esse tema, tá bom? Então vamos lá.
Então, essa autora, a doutora Elizabeth, vai trabalhar sobre o tema sobre a morte e o morrer, como lidar com o luto. Tá? Então, quem é a doutora Elizabeth Kubler-Ross? Vocês vão ouvir, talvez quando vocês ouvirem esse nome, já sabem quem ela é. Ela é uma psiquiatra, ela nasceu na Suíça e depois morou o tempo todo nos Estados Unidos. Uma curiosidade que ela coloca na autobiografia dela, que ela foi uma entre trigêmeos. E ela nasceu com pouco mais de 900 gramas. E ela fala que desde o início da vida ela sentiu que precisava trabalhar duro para provar que merecia viver. E que isso foi talvez determinante na vida dela, para ela ter tanta garra e tanta vontade de acompanhar os pacientes e lutar por eles até o último sopro de vida deles, né? Então é muito lindo essa biografia dela, autobiografia. Ela foi marcada na adolescência pelos horrores da Segunda Guerra Mundial. Trabalhou na Polônia e na Rússia, ajudando os primeiros, proporcionando os primeiros socorros aos necessitados. Então, ela relata que ela trabalhou com os órfãos, com as pessoas que perderam seus entes queridos na guerra. Então, foi uma experiência em loco mesmo, em campo, ajudando essas pessoas. Foi isso que fez com que ela estruturasse toda essa teoria que nós vamos conhecer, tá bom? Eu pesquisei aqui, ela faleceu com 78 anos em 2004 e já escreveu mais de 20 livros, artigos, conferências, então ela é uma pessoa bem conceituada para nos ajudar a compreender um pouquinho melhor essa questão. Então, a doutora Elizabeth, com os pacientes, com os órfãos da guerra, ela observou que persistiam determinados, existia essa repetição de alguns comportamentos em várias pessoas. Então, ela identificou, então, essas fases do luto. Ela coloca que existe uma primeira fase do luto, que é a negação ou choque. Então, a negação, a gente já estudou sobre isso, é um mecanismo de defesa, é uma forma normal e saudável de lidar com más notícias repentinas ou inesperadas. Então, quando a gente recebe uma notícia muito grave, muito cruel, muito difícil, o nosso psiquismo se defende, se a defesa é uma proteção para que a gente consiga administrar um pouco melhor aquela dor. Então, o mecanismo de defesa, ele é natural nesse primeiro momento, né? A pessoa relata, parece que é mentira, parece que eu vou ver a pessoa chegando, nem parece que é verdade, parece que a pessoa levou um soco na cabeça e não sabe se é verdade, se é mentira, tá com a mente toda ainda confusa. Então, essa fase de negação, ela é comum, assim, ela é esperada. Não tem nada de patológico, desde que não se prolongue exageradamente, né? Então, a pessoa pode sentir isso, mas não pode isso se cristalizar, porque ela vai ter que vencer essa fase da negação, entrar em contato com a realidade e para poder administrar essa realidade. Então, é natural, é normal, é saudável, mas não pode se prolongar por muito tempo, tá? E aí ela fala que a segunda fase, embora ela coloque primeira, segunda, é só didaticamente,
mas essas emoções podem surgir misturadas, uma vem primeiro ou simultâneas, então não tem muita ordem. Aqui é só para efeitos didáticos, né? E aí ela coloca que existe uma fase que é da revolta, meio da raiva, que pode ser explícita, assim, a pessoa conseguir verbalizar, ou pode ser que a pessoa viva essas emoções só na sua intimidade, que ela não tem, vamos dizer, nem vontade de expressar isso, né? Ou tem receio de achar que do julgamento das pessoas, né? Então, a pergunta que ela mais escutava era por que eu? Por que eu tenho que passar por isso? Por que eu precisei viver isso? Por que não foi outra pessoa? Por que não fui eu no lugar dele? Por quê? É um monte de porquê. É, é porque eu fiz, porque eu deixei de fazer, então é aquela fase, se eu tivesse feito isso, ou levado antes, ou feito tal coisa, então tem raiva de si mesma, raiva de misturar do meio de Deus, da família, dos médicos, da situação, é um misto de coisa, a pessoa nem sabe direito, mas ela sente uma raiva, assim, uma indignação pelo que está acontecendo. Então, isso pode ser vivido, é vivido ou intimamente, ou a pessoa verbaliza isso, também é natural. Ela fica encontrando alguma resposta, porque a nossa mente quer encontrar alguma explicação. E muitas vezes não existe essa explicação está no universo do sagrado, do mistério, mas nós humanos nos rebelamos um pouco contra isso, queremos uma explicação para ver se a gente compreende por que aconteceu. Então são momentos assim de inquietação mesmo. Ela vai dizer que quando a pessoa expressa raiva, né, se a gente está conversando com uma pessoa enlutada, que não se deve considerar aquela raiva como algo pessoal, dirigido a alguém. Então, se a pessoa fala, que tenho raiva do meu marido, porque ele sabia que fumando ele ia não sei o que, ele ia morrer, mas ele não me ouviu, ou sei lá, qualquer dizer, a pessoa não está com raiva especificamente daquela pessoa, mas ela precisa exteriorizar aquele momento, né? Ela precisa colocar para fora, né? Então, quando lhe é permitido dar vazão à sua raiva, sem que ela sinta culpa ou vergonha, ela costuma melhorar, costuma passar de outra fase, mas às vezes ela precisa dar vazão para isso. Então, muitas vezes a pessoa fala mesmo da raiva, da indignação, muitas vezes quando o outro não acolheu aquela sugestão e o outro partiu por teimosia, assim, segundo a pessoa, né, por teimosia ou porque foi cabeça dura. Então, a pessoa tem uma inconformidade com essa situação. E a gente precisa ouvir, se a pessoa quiser expressar isso, sem fazer nenhum julgamento. É um sentimento que ela tem diante daquela questão e é muito natural esse tipo de emoção. Eu lembro que eu atendi uma mãe que perdeu uma filha moça e a menina, a moça, faleceu depois de uma lipoaspiração e mais alguns procedimentos estéticos, não lembro na época. E a mãe ficava com muita raiva. Ela falava, eu avisei ela, eu falei para ela não entrar nessa, isso era perigoso, que ela tinha que escolher, ela não me deu ouvido, tal. Então ela precisou expressar muito
essa raiva da situação, e precisou ser muito acolhida. Então, quando a pessoa está falando de alguma suposta raiva, a gente não tomar assim ao pé da letra. Ah, não pode falar isso da sua filha, não pode, não ficar a gente dando lição de moral. É só acolher mesmo que ela pode expressar isso com que é legítimo esse sentimento dela. E que depois a gente ouvindo, conversando de uma forma onde ela possa dar vazão a isso, ela consegue depois ir elaborando melhor esse sentimento. Aí ela coloca a fase da negociação ou barganha. Ela fala que isso pode acontecer tanto com os pacientes terminais, quanto com os pacientes que já perderam seus entes queridos, tem um pouco essa fase da negociação, que pode ser verbalizada também ou vivido na intimidade. Você vê quanta coisa uma pessoa enlutada pode estar vivendo, né? Então, ela cita um exemplo assim: por favor, meu Deus, né? Deixe que minha mulher viva pelo menos para ver meu filho ir para o jardim de infância. Ah, meu Deus, deixa que meu marido viva até o casamento da minha filha, ou até alguma data que seja significativa, a gente quer barganhar, negociar então com Deus. Ai, se for para ele ir, é melhor que eu vá. Aí fica. Isso pode ser verbalizado ou pode ser só na fantasia, pode ser só no pensamento da pessoa e ela depois se sente até desconfortável de fazer essa negociação porque ela acha que é infantil, que ela não tem fé, que ela está brigando com Deus, que Deus sabe o que faz, mas ela quer dar uma opinião para Deus, para que Deus veja a sua opinião e se compadeça do seu pedido, né? Então, são muitos sentimentos que aparecem nesse momento do luto. Depois ela vai dizer, então, que esse primeiro momento, que é mais tumultuado, com todas essas emoções, aí pode aparecer de uma forma mais estruturada, vamos dizer assim, a tristeza e até a depressão. A pessoa já elaborou um pouco essa confusão do início do luto, mas ela está muito entristecida ou até depressiva e não enxerga um futuro bom, só enxerga um futuro sombrio, sem perspectiva. Então, essa tristeza, ela tem o seu lugar, ela também vai durar um tempo, que a gente não sabe o quanto tempo. Os estudos sobre o luto colocam como uma medida razoável em termos de tempo, de temporalidade, um luto considerável, vamos dizer, adequado, vamos dizer assim, seria de 6 meses até 2 anos, que se prolongar muito depois desse período, que teria que ter um cuidado, um olhar mais profissional, porque a pessoa poderia estar prolongando o luto, não especificamente por causa do luto, aí envolveria outros conteúdos que ela está deslocando para o luto. Então, aí mereceria uma avaliação mais delicada. Então, a gente que está acompanhando uma pessoa num processo de tristeza ou depressivo, que a gente compreenda então isso e vá ajudando a pessoa
a se estruturar um pouco melhor para ela, então, num prazo razoável, encontrar algum sentido, se estruturar para que ela retome devagarinho a sua vida, se estruture e faça algumas adaptações, tá? Então, depois desse período, entra a fase mais de resignação, é a fase de aceitação, a compreensão, a fase da dor, mas é a dor resignada, da aceitação mais introspectiva, a aceitação mais espiritualizada de que eu não tenho controle sobre a minha vida, que eu aceito o destino que me foi reservado, eu aceito as diretrizes de Deus, do sagrado. Então, a aceitação comporta esses momentos e nessa aceitação a pessoa já está um pouco mais estruturada para ver como que ela vai retomar a a sua vida, os seus afazeres, como ela vai devagarinho encontrando um espaço para ela se retomar. E nesse período, então, vem muito a saudade, principalmente nas datas comemorativas, a dor, mas ela já é mais trabalhável, ela já é mais suportável, né? Então, acho que quem viveu fases do luto, ou já viveu luto, vai compreender um pouco isso que a gente está falando, tá bom? E ela vai dizer assim, que se tem lições para a gente tirar sobre a morte ou morrer, as principais lições teriam que ser um pouco essas, que são lições muito difíceis e muito desafiadoras, que a gente pode viver, mas a gente dá umas boas patinadas, mas que é importante ter como âncora para que a gente sempre vislumbre essas recomendações ou essas lições. Que não temos controle sobre tudo, então lembra daquela aula que eu dei sobre controle? Então, a gente aprender que a gente não tem controle sobre tudo, que existe um inevitável, que tem fatores aleatórios que vão acontecer na nossa vida. A gente não sabe por quê, a gente não precisa encontrar explicação, a gente muitas vezes não vai ter explicação, e então a gente tem que aceitar. Se não tem explicação, né, a gente vai aceitar como um mistério. A nossa vida tem, então, uma boa dose de incerteza. Nós somos vulneráveis, então a gente se sente tão corajoso, tão valente, tão bravo, tão determinado, arrogante. O ser humano se acha super, super especial e nós somos vulneráveis, nós somos frágeis, um vírus nos derrota, ficar sem comer nos enfraquece, ficar sem afeto deixa a gente muito carente, muito tristes. Então, nós somos frágeis em alguns sentidos. E nós somos valentes em outros, mas nós temos as nossas vulnerabilidades. E outra coisa que ela coloca é que a gente vai precisar abdicar das nossas fantasias de onipotência. O que são essas fantasias? De que a gente pode tudo, que a gente consegue tudo, que nada vai acontecer com a gente. Então, o único ser onipotente é Deus.
e muitas vezes a gente quer se colocar no lugar de Deus. Comigo não vai acontecer, eu mando na minha vida, eu determino, ninguém me detém. Então, são às vezes algumas desafios que a gente está desafiando a questão das regras da vida, né? Então, ela vai colocar esse aprendizado. Aí ela coloca uma coisa interessante no livro também, que nem todas as pessoas vão passar por essas fases obrigatoriamente. Então é importante a gente saber que cada caso é um caso, assim, às vezes a pessoa já lida diferente com a questão da morte e tal. Então, nem todo mundo, mas ela fez essas observações, esses estudos, baseado no universo imenso de pessoas que ela atendeu. E esses estudos surgiram, então, a partir do atendimento realizado pela autora com muitos pacientes terminais, outros pacientes que perderam seus entes queridos, os que ficaram órfãos nas guerras, e ela percebeu que persistia esses conteúdos, essas reações, então foi documentado dessa maneira. Então, a gente pode entender que pode ou não acontecer isso, então é individual de acordo com o que cada um possa sentir. Embora a gente que atende os pacientes enlutados percebe bem claramente essas fases sendo muito visíveis, vamos dizer, para a gente que está trabalhando. Tá? Então, é bem importante. E, e aí, Elizabeth Kubler-Ross é essa senhorinha, tem uma carinha assim de lutadora, né? Ela é meia quase missionária, a história dela é linda. Era uma mulher muito valente, tudo, e acho que a carinha dela mostra assim como se ela fosse uma missionária mesmo, uma lutadora, e enfrentou tudo na vida e sabe lidar com a vida, com a morte, com o consolo, com toda a sensibilidade que almas especiais conseguem fazer, né? E aqui ela coloca o que eu penso sobre a morte, o que a autora pensa sobre a morte. Então, ela escreve assim: as pessoas sempre me perguntam como é a morte. Eu, eu digo-lhes que é sublime, é a coisa mais fácil que terão que fazer. A vida é dura, a vida é luta. Viver é como ir à escola. Dão a você muitas lições a estudar. Quanto mais lições você aprende, mais difícil ficam as lições. E quando aprendemos as lições, a dor se vai. E aí, quando a gente aprendeu a lição, a gente está, vamos dizer, pronto para partir. E aí a morte pode ser, então, sublime, como ela fala, pode ser a coisa mais fácil que a gente vai viver. Então, não sei se a gente tem tanta expansão da consciência, ou tanta espiritualidade para concordar com ela, né? A gente pode, é bonito, não sei se a gente consegue alcançar essa dimensão humana, né? Mas, de qualquer forma, é o ponto de vista da vivência dela, tá? Então, era isso que eu queria passar para vocês. Espero que seja importante para que vocês consigam lidar com as pessoas que vocês convivem
e que a gente possa ter uma escuta amorosa, cuidadosa, sem silenciosa muitas vezes, só dando um abraço, um afago, ou ajudando concretamente aquela pessoa, levando uma comida, ajudando a resolver questões burocráticas, sempre que a gente puder estar disponível às pessoas que vão precisar da sua ajuda, da nossa ajuda, tá bom? Obrigada por hoje, fiquem bem, fiquem com Deus e até a próxima aula. Obrigada.